Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, eu espero que sim. Galerinha, a nossa aulinha de hoje será sobre história, né? Como vocês podem observar aqui no nosso cartaz, não é mesmo? E hoje nós iremos falar um pouco sobre as expedições colonizadoras. O que foram essas expedições colonizadoras? Por que houve a necessidade, né, de ter, né, de Portugal, né? Qual foi o interesse de Portugal em estar enviando essas expedições colonizadoras ao Brasil, né? Naquela época o litoral brasileiro. Então vamos lá. Após vários acontecimentos, disputas no Brasil, né? Disputas de terras, né, entre os portugueses e os índios, os portugueses, né, o rei de Portugal sentiu que a necessidade de estar enviando, né, expedições para o Brasil. Para quê? O que ele queria? Qual era o interesse dele? Ele queria enviar homens, né, que pudessem vir para o litoral brasileiro, vigiar o litoral brasileiro. Vigiar de quem? Dos outros, né, de invasores, né, de outros estrangeiros, né, que também estavam interessados nas terras brasileiras. Então, o que eles fizeram? Portugal, né, nessa época, ele não queria mais, não tinha mais tanta preocupação já com o Brasil. A única preocupação dele era o de quê? De manter o comércio com as Índias. Então, assim, ele não estava nem preocupado um pouco com o Brasil, o que estava acontecendo com o Brasil, né? Ele estava apenas preocupado em, né, extrair as riquezas, né, do Brasil, naquela época o pau-brasil, e fazer comércio com as Índias. Era a única preocupação de Portugal, não é mesmo? Aí o que ele falou assim, não, vou enviar então, eu preciso cuidar, né, do litoral, né, do meu litoral, né, eu preciso enviar para lá pessoas para o quê? Para vigiar, né, as minhas terras, para que não entre estrangeiros, que os estrangeiros não venham, né, fazer contrabando do pau-brasil, que é a madeira que ele tanto, né, queria para fazer para manter o seu comércio, né, em ativa. Então, o que ele falou? Então, nós vamos mandar para o Brasil algumas expedições para quê? Para vigiar, né, o nosso litoral brasileiro contra os invasores. Né? E tudo começa, a colonização do Brasil começa, né, a partir da colonização da expedição de Martim Afonso de Souza, no ano de 1500. Então, o Brasil só passou mesmo a ser colonizado a partir dessa expedição, a partir da chegada dessa expedição ao Brasil, comandada por Martim Afonso de Souza, no ano de 1530. Ou seja, no ano de 1500, né, até 1530, o Brasil ainda não era ainda o período, né, de colonização, ainda não aconteceu ali o período de colonização de imediato, né? Só após 1530 que houve-se o período de colonização no Brasil. Então, o período anterior, né, de 1500 a 1530, chama-se período pré-colonial, ou seja, vem antes da colonização do Brasil. Tudo bem, galerinha? Então vamos lá, essa expedição, né, era chefiada por Martim Afonso de Souza, como eu acabei de citar, a partir do ano de 1530. Então, a partir da chegada de Martim Afonso de Souza aqui ao Brasil, ao litoral brasileiro, no caso, né, começou-se então o período de colonização do Brasil, né? Eles começaram o que? A colonizar, a ocupar, né, de vez as terras brasileiras. Então vamos lá. Com receio de perder a posse das terras, né, eles concluíram que seria necessário, eles quem? Os portugueses, não é mesmo? Seria necessário trazer pessoas de sua confiança para o litoral, assim dificultando a entrada de quem? Dos estrangeiros, né? Como eu acabei de citar. Qual era o objetivo dessas expedições? Expulsar os franceses, né? Eles queriam então expulsar os franceses. Além disso, queriam procurar ouro e outras riquezas, né, naquela época, e queria também fundar povoados para garantir de vez a defesa do litoral, ou seja, povoando, né, fazendo a povoação, a colonização, ocupando o território brasileiro, né, dificultava, né, a entrada de outros invasores, né, para o litoral, para tomar, né, para não tomar nas suas terras. Então vamos lá, suas terras, né, que naquela época é dos índios, mas eles chegaram, né, comandando tudo. Então, né, durante a expedição de Martim Afonso de Souza, né, além desses objetivos, Martim Afonso de Souza também foi o responsável por fundar a primeira vila do Brasil, tá? Então ele chegou, né, povoou,
né, o litoral ali, e a primeira vila foi fundada por ele, por Martim Afonso de Souza. Essa vila era a Vila de São Vicente. Então, a primeira vila no Brasil é chamada de Vila de São Vicente. Né? Também nesse período iniciou-se a cultura da cana-de-açúcar, né? Foi a principal cultivo de cana, o principal riqueza naquela época, né? Após para o Brasil foi o cultivo da cana-de-açúcar. Então, durante esse período de colonização, a cana-de-açúcar foi um produto que mais, né? Mais importante naquela época, que mobilizava o quê? O comércio, né? O comércio de exportação, né? Então vamos lá. Após tudo isso, fundou-se também o primeiro sistema político administrativo do Brasil. Então foi nessa época aqui, né, também, que começou o quê? Que surgiu o primeiro sistema de administração do país. Esse sistema era chamado de quê? De capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias, galerinha? Foi o quê? Foi a divisão de terras. Então eles chegaram, né, povoaram, fizeram, né, a primeira vila ali, e eles falaram assim, não, nós precisamos dividir em terras, né, começar a administrar melhor essas terras. Então nós vamos separar, né, o litoral brasileiro, vamos dividir eles em lotes, né, em pequenos lotes, lotes de terras, né, e vamos aí dividir em 15 lotes de terras, e vamos distribuir cada lote. Um donatário, né, um capitão donatário, vai ficar responsável por cada lote de terra. Para quê? Para ser o dono? Não, negativo. Ele era apenas para cuidar, né? Então esse pedacinho de terra vai ficar para fulano, esse para fulano. Sempre, né? Para homens de sua confiança. Para quê? Para eles cuidar, para plantar, para cultivar, né? Naquela época, né? Cultivo da cana-de-açúcar, né? Algodão, outros produtos também que tinha naquela época. Café, né? Então, o que eles faziam? Os donatários, eles cuidavam dessas terras, né? Desses lotes de terras, né? Tudo para o rei de Portugal, mas eles não eram os donos. Eles apenas cuidavam das terras, tá? Eles eram pessoas... Quem eram os donatários? Eram as pessoas que eram subordinadas, né, ao rei. Eles não eram os donos da terra, como eu acabei de falar. Eles só cuidavam, plantavam e administravam as terras, né? Para que os invasores não tomassem posses, não chegassem, tomassem posse do litoral. Tudo bem? Dessas capitanias, desses 15 lotes ali, ó, de terra, né, que foram criados, desses 15 lotes de terras, apenas 2 capitanias prosperaram, que foi a capitania de Pernambuco e a de São Vicente. Por quê? Porque naquela época havia muitas dificuldades, né, de administração, dinheiro, etc. Enfim, várias dificuldades contribuíram para que as outras capitanias não prosperassem. Então, as únicas que prosperaram foram essas 2, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, né? Também, né, como eu já citei nas aulas anteriores, né, naquela época, né, junto com as embarcações de Pedro Álvares Cabral, veio o quê? Os jesuítas, né? Quem eram os jesuítas? Eram os padres, né, responsáveis para quê? Para catequizar os índios, né? Para que os índios e os portugueses não houvesse muito conflito entre eles. Tudo bem? Então, os jesuítas, né? Exemplo aqui do padre José de Anchieta, ele foi o principal, assim, mediador, né? Como é que fala, meu Deus? Para prezar a paz, né? Entre os indígenas e os portugueses, né? Porque naquela época eles brigavam por terras, não é mesmo? Porque os índios não queriam, né? De jeito nenhum que os portugueses viessem tomar as terras deles. Mas praticamente eles foram o quê? Obrigados, não é mesmo? A deixar os portugueses, né, ocupar as suas terras definitivamente. Então, assim, como eu já citei também, os índios, eles eram o quê? Praticamente eles foram o quê? Escravizados pelos portugueses, né? Toda a ocupação do litoral brasileiro foi o quê? Foi contra a vontade dos indígenas, né? Que eles não queriam. E a função dos jesuítas, né, do padre, era isso, catequizar, harmonizar, manter a harmonia entre eles. Tudo bem? Para que os índios não morressem, né? Não houvesse guerra. Então, foi isso. Então, os jesuítas tiveram o quê? Grande importância, não é mesmo? Que ali eles começavam a falar de Deus, né? Pregavam a paz entre eles para que, né? Querendo ou não, mesmo contra a vontade, os índios deixassem os portugueses colonizar o país. Então, vamos lá. José de Anchieta também foi responsável, né?
por fundar a cidade de São Paulo. Então, além dele catequizar os índios, ele também fundou o que? A cidade de São Paulo, no ano de 1554. Em 1564, Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro. Nas capitanias de São Vicente e Pernambuco, introduziu-se o cultivo da cana-de-açúcar. Então, olha só, né, durante as capitanias hereditárias, né, de São Vicente e Pernambuco, né, além de ter sido somente as duas terem prosperados, né, durante essas capitanias introduziu-se o cultivo da cana-de-açúcar, né, que foi um grande produto, né, um produto muito importante para a comercialização, para o comércio, né, para a principal economia do país naquela época, né, porque exportava muita cana-de-açúcar. O Nordeste, né, era a terra fértil, né, muito propícia para o cultivo da cana-de-açúcar. O Nordeste tornou-se também a principal economia do país, né, por causa da cana-de-açúcar. Também foi na capital nordestina, né, a primeira capital do país foi qual? Salvador. Né, como nós sabemos, a primeira capital do Brasil foi Salvador, não é mesmo? Na região Nordeste. E também, o que acontecia? Quem que trabalhava, galerinha, no cultivo da cana-de-açúcar? Quem eram as pessoas que trabalhavam no cultivo, né, dessa mercadoria? Além dos índios, né, a mão de obra indígena, os portugueses resolveram trazer quem? Os africanos para o Brasil, não é mesmo? Então, com a vinda dos africanos no Brasil, né, eles falaram assim, vamos trazer mais mão de obra, né, vamos trazer pessoas para que a gente, né, que era muita, nós precisamos muito dessa, né, de pessoas trabalhando no cultivo da cana-de-açúcar pra gente, quanto mais, né, produção, melhor pra gente. O que eles falaram? Vamos trazer os africanos. E com a vinda dos africanos para o Brasil, né, houve-se o quê? A miscigenação. Né, houve a mistura de povos, de raças, né, indígenas, africanos, portugueses, e essa miscigenação houve-se devido ao quê? A vinda dos africanos, que além, né, de ter a formação de fazer com que além de contribuir para a formação da cultura do povo brasileiro, ainda ajudou o quê? Na construção da identidade de cada povo brasileiro. Tudo bem? Então nós devemos muito, né, a nossa formação, tanto cultural, né? Tudo que a gente, né, muitas coisas que a gente sabe hoje em dia, como a tia já citou nas outras aulas, é devido que à vinda dos africanos ao litoral brasileiro. Então, eles também, né, tiveram muita importância para a formação do povo brasileiro. Então é isso, galerinha, a nossa aulinha de hoje sobre a expedição colonizadora, tá? Espero que vocês tenham gostado. No livro didático de vocês também vocês têm outros textos, outras fontes de estudos que poderão estar contribuindo para o aprendizado de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Espero ter ajudado. Então é isso, um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.